Chegamos à parte 2 do nosso curso sobre regulação por exposição, ou Sunshine Regulation no inglês. Bem, pessoal, como eu comentei com vocês, a Sunshine Regulation, ela faz uma avaliação dos indicadores de acordo, né, com as métricas que a gente vai estabelecer. E uma grande crítica à metodologia era que a Sunshine Regulation tendia a avaliar diferentes municípios ou diferentes prestadores de serviço sobre métricas iguais, o que seria um grande problema, porque cada serviço, cada município está sujeito a diferentes condições de contexto. Então, às vezes, você não pode exigir, por exemplo, um nível de perdas de 20% de um município com algumas características e de outro município com outras características. Às vezes, você teria que exigir 30% de perdas para um município com determinadas características e 10, 15% de perdas para um município com outras características. Nesse sentido, a gente optou por estabelecer uma métrica de divisão por características de contexto. E aí, o que, que a gente fez então? Utilizou uma metodologia estatística que nos permitia o agrupamento de prestadores ou de municípios conforme essas situações. Por exemplo, né, a grande limitação da Sunshine Regulation era, como eu já comentei, o risco de se comparar bananas com laranjas e vice-versa. Né? Então, o que a gente queria era comparar comparáveis em função das suas diferentes características. Por exemplo, eu posso exigir de dois carros com dois pilotos distintos, sendo uma corrida de 100 quilômetros de distância, que eles cheguem no mesmo tempo, por exemplo, em 1 hora, sendo que um vai correr numa estrada de terra toda sinuosa, cheia de curvas e buracos, enquanto o outro vai correr numa estrada pavimentada e reta, eu não posso exigir esse mesmo tempo, isso não é justo, né? Essa corrida em condições diferentes. Eu posso exigir o mesmo tempo ou cobrar o mesmo desempenho de prestadores ou de pilotos que estejam sob condições equivalentes, e não o contrário, tá bom? Então, nesse caso, né, a gente utilizou uma metodologia estatística chamada CART, ou Classification and Regression Tree, árvore de classificação e regressão em português, tá? Qual que é a tentativa que a gente fez com isso? Agrupar prestadores e municípios conforme variáveis de maior poder explicativo. Então, a gente estava buscando variáveis que de certa forma, influíam na prestação do serviço, mas que não estavam sob total gestão do prestador. E assim, a gente foi identificando, né, um conjunto de variáveis mapeadas por meio de engenheiros, economistas, estatísticos, atuários, enfim, diversas formações diferentes. A gente sentou, né, num colegiado, num grupo, para explicar e poder, né, traçar ali hipóteses que poderiam ser testadas nesse modelo, para a gente descobrir estatisticamente quais seriam aquelas mais relevantes, né, para definir grupos mais homogêneos em que a gente pudesse exigir o mesmo desempenho, ok? Nesse sentido, e aí eu mostro para vocês como funciona a árvore de classificação e regressão, a gente tem um videozinho aqui que eu vou torcer para ele passar. Olha só, ele não está funcionando, infelizmente. Mas tudo bem. O que, que acontece com esse videozinho aqui? Eu tenho duas divisões, né? Eu tenho uma divisão aqui, por exemplo, relacionada a perdas de água contra a população urbana, o logaritmo da população urbana. Quando eu observo toda, ok, toda a massa de dados, eu vejo que existe uma certa tendência aqui a quando as populações são maiores, eu ter maiores perdas, tá? E aí o que que o modelo faz, ou o que que esse vídeo roda, é o seguinte: ele vai rodando aqui a base de dados e lendo a base de dados e fazendo uma distinção estatística de qual o ponto que faz a divisão estatisticamente significante de dois grupos distintos, em que eu tenho um grupo com menores perdas e menor população e outro grupo com maiores perdas e maior população.
E aqui no quadro de baixo, ele vai fazendo uma varredura aqui também, e essa varredura vai me dizer qual que é a melhor divisão estatística até o momento. E é com essa divisão que a gente vai tender a trabalhar. Só que esse modelo ele é multivariado. Eu não vou testar unicamente a variável população urbana. Eu vou testar, por exemplo, é, a, eu vou testar, por exemplo, a densidade do município em relação a economias sobre ligações, eu vou ver se tem mais casas, se tem mais prédios, eu posso ver tubulação, eu posso ver uma série de coisas aqui dentro. E aí a gente vai fazendo o quê? Pegando a base de dados, que é a base de dados inicial, e fazendo distinções nessa base de dados à medida que eu vou dividindo ela por 2 até chegar em, no máximo, 4 agrupamentos distintos. Ok, se você não entende de estatística, se você não entende de econometria, o que eu quero te passar aqui é a ideia principal. O que nós estamos fazendo com isso? Pegando uma base de dados, ou seja, uma árvore única, e ramificando ela em raízes que sejam comparáveis entre si. Ah, agora você que é do saneamento, você que entende um pouco mais de saneamento, vai compreender na prática o que está acontecendo. Olha só, quando a gente foi avaliar, por exemplo, perdas, né, a gente identificou que pequenas populações, ok, têm perdas pequenas, assim como grandes populações têm perdas altas. Só que ainda existe uma outra subdivisão. A gente foi lá no Topodata do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e descobriu a declividade, né, dos setores censitários urbanos. Ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui em Minas Gerais, o Pico da Bandeira, que tem quase 3.000 metros de altura, e eu tenho as cidades e as suas altitudes. Olha só que situação. Imagina se eu fosse aduzir água lá do Pico da Bandeira, lá para baixo, para uma cidade que está mais ou menos ao nível do mar. Eu teria uma pressão gigantesca de água. Pressões de água muito grandes geram maiores vazamentos. O que a gente buscou com isso? Entender que a situação de pressão em que cada município trabalha, ela tem impactos sobre as perdas de água. Então, olha só que interessante, a gente descobriu que pequenas populações com pequena declividade, temos pequenas perdas. Grandes populações, pequenas populações com alta declividade, perdas moderadas. Grandes populações com pequena declividade têm perdas moderadas, mas um pouquinho mais altas que as do grupo anterior. Enquanto grandes populações e alta declividade, que é o que nós encontramos principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos então a tendência a altas perdas de água. Então, olha só, se eu fosse comparar um município da região metropolitana de Belo Horizonte com um município do Triângulo Mineiro em relação a perdas, eu teria um grande problema. Por quê? No Triângulo Mineiro eu tenho tendências a populações um pouco menores e eu tenho também uma declividade muito baixa. Então, é o ideal para se trabalhar com saneamento sem perdas. São características totalmente distintas da região metropolitana de Belo Horizonte, em que a gente tem altas populações concentradas, inclusive, em morros, em vilas, né, em que eu tenho uma tendência grande de perdas, sejam perdas físicas ou sejam, inclusive, perdas financeiras, perdas comerciais, que seria, por exemplo, o caso de gatos, né, de roubo efetivo de água, tá bom? Então, nesses casos, a gente consegue comparar os municípios conforme os municípios que sejam comparáveis. Os agrupamentos são com metas adequadas para a realidade daqueles próprios municípios e essas metas guardam uma relação com o Plano Nacional de Saneamento Básico e outros normativos do setor, sendo sempre adaptadas às suas realidades locais para que a gente chegue nas grandes metas estaduais e nacionais, tá bom? E isso, pessoal, sempre com muita interatividade, porque a gente apresenta esses dados no nosso hot site, tanto numa consulta por prestador, né, em que a gente vê o estado como um todo, no caso da Copasa e no caso da Copanor, né, então a gente consegue avaliar aqui exatamente os municípios conforme um quadro de cores, para facilitar, como eu disse, a transparência para a população, em que a gente vai conseguir enxergar o seguinte: o verde é satisfatório,
O amarelo é moderado, o vermelho é insatisfatório. Então, em função da classificação do município conforme os seus pares, a gente consegue plotar, colocar isso aqui dentro de uma avaliação estadual. Então, olha só, a gente consegue enxergar os municípios que estão em situação satisfatória, por exemplo, em relação ao indicador de perdas, a gente consegue ver aqueles que estão em situação moderada, aqueles que estão em situação insatisfatória, em vermelho. Ah, Samuel, mas olha só, a gente está vendo aí as cores cinza e branco também. Quando eu estou falando de cor cinza, são municípios que não são regulados pela ARSAI. Então, nesse caso, a gente não pode atribuir uma qualificação, porque nós não temos atribuição para isso. Ah, e os municípios em branco? Os municípios em branco são aqueles que não reportaram a informação ou não estão aptos para serem avaliados, tá bem? E aí a gente consegue também uma consulta ao município que pode ser consultada por qualquer cidadão, pode ser consultada também pelos prefeitos, pelos secretários municipais, pelas pessoas que são interessadas nos serviços, em que a gente consegue enxergar os 8 indicadores avaliados, em que a gente avalia universalização, qualidade, eficiência do serviço e quais são as métricas de referência, né, os valores de referência para aquele município dentro do seu referido agrupamento. E aí a gente consegue, então, qualificar essas informações e dizer ao prestador, ao prefeito, enfim, o que ele está bom, o que ele está mais ou menos, o que ele está ruim e no que, né, que ele está melhorando em função de um ano para o outro. Então, nós temos a análise estática, que é o retrato do ano avaliado, e nós temos uma avaliação dinâmica, que é feita em função do ano anterior. Ou seja, o resultado do município em relação a índice de atendimento urbano de água estava em 99,23% e passou para 97,60%. Esse indicador, quanto menor, pior. Então, na avaliação dinâmica, nós temos uma bandeira vermelha. O que isso significa? O município tinha uma situação boa, continua numa situação boa, mas teve uma piora do ano passado para cá, o que nos levanta um alerta para que serviços e atitudes do prestador tenham que ser tomadas em função daquele indicador. Assim como eu tenho resultados que podem refletir o contrário, uma melhoria, por exemplo. Aqui eu tenho um índice de perdas na distribuição que tinha sido reportado como 38,07% e no ano posterior foi reportado como 8,36%. Então teve uma grande melhoria. Ah, Samuel, mas e esses resultados? Eu passei de 38 num ano de perdas para 8 num outro ano de perdas? Sim, é um salto muito relevante. Quando acontece esse tipo de coisa, nós estamos o quê? Auditando, certificando as informações para a gente ter segurança, certeza de que esses dados estão sendo reportados corretamente no âmbito da metodologia Acertar, que também será alvo das nossas aulas nesse curso, tá bom? Então vamos lá. Finalizando aqui a lógica da metodologia de avaliação de desempenho correspondente aí à regulação Sunshine ou regulação por exposição. O que nós buscamos, então, é transparência nos dados, controle social, fazer com que a sociedade chegue próxima a gente, compreenda os resultados e consiga pressionar por melhores serviços. Os indicadores que a gente avalia que tem que ser poucos, simples, claros e objetivos, as metas que têm que ser contextualizadas para cada prestador, para cada município, o monitoramento que tem que ser no mínimo anual, para a gente fazer o acompanhamento e gerar um tempo, né, de adaptação, de ajuste, de melhoria de desempenho por parte do prestador, e que a gente sempre esteja ali buscando pressão por melhores resultados. Tudo isso é realizado com ações articuladas em indicadores, metas de desempenho, né, que tenham ali uma associação com os contratos, com os planos de saneamento, com consonância, né, inclusive com a Câmara Técnica de Saneamento da ABAR, com o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério das Cidades, a ANA, né, tudo isso a gente tenta articular nessa metodologia para que ela reflita efetivamente os normativos do setor de saneamento, tá? Nós temos também potencialidades, né, em comparações hoje que são efetuadas só no âmbito do estado de Minas Gerais, mas como nós utilizamos dados do SNIS, é possível trabalhar isso em nível nacional, em nível regional,
trabalhar isso, né, com outros estados, a confiabilidade dos dados, que é provida por meio da metodologia Acertar, que é padronizada nacionalmente, e a ideia de reconhecimento, né, de abrir espaço para o compartilhamento das boas práticas, de reconhecimento, né, dos melhores serviços, com a inserção gradativa de uma cultura de acompanhamento e gestão dos resultados dentro do setor de saneamento, que ficou muito tempo sem essa lógica ser aplicada com monopólios, né, de cada região, tá bem? Então, pessoal, eu queria agradecer por vocês estarem comigo nessa aula e nos disponibilizar aí para o próximo tema que continue nessa seara da avaliação de desempenho e também da qualificação das informações do setor de saneamento.